Notícia maravilhosa acaba de explodir nos principais portais de notícia, mostrando um acordo histórico entre o Brasil e o Japão para suprir as exportações que deixarão de ser enviadas para os Estados Unidos. É isso mesmo, pessoal, notícia maravilhosa que só por ela já merece seu like no vídeo. Então curte aí para nos ajudar, curte aí, pessoal, se inscreva você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui, todos os dias nós trazemos as principais notícias do Brasil de maneira atualizada e objetiva para vocês. Então se inscreva aí para nos ajudar e deixe seu like no vídeo, que o like também é essencial para o nosso trabalho. E antes de nós falarmos desse feito histórico do governo Lula, que tem se mostrado o craque do jogo no combate a essa taxação norte-americana estimulada pelos bolsonaristas, mas antes de vermos a notícia, eu só queria mostrar para vocês o novo surto do Paulo Figueiredo. Vendo que não está ocorrendo avanço nenhum na tratação da anistia por parte dos bolsonaristas, Paulo Figueiredo faz nova ameaça a Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Olha só. E Hugo e Davi, senhores, não tem como ficar em cima do muro agora. Porque se não bota a anistia para votar, são cúmplices do Alexandre de Moraes e serão sancionados. Terão as vidas suas e dos seus familiares destruídas para sempre, porque não existe depois vida após sanções ou FEC. Do outro lado, nós temos, os senhores podem morrer abraçados com Alexandre de Moraes. Morram abraçados, façam uma estátua do Alexandre de Moraes, durmam com o Alexandre de Moraes, tenham um pôster do Alexandre de Moraes nas casas dos senhores, façam o que quiserem. Tá tudo certo. Ou briguem com ele, que está enfraquecido, e botem o país para andar. A gente vai tentar ajudar. Dá pra acreditar, pessoal? Novamente esses caras vindo ameaçar o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, com ameaças graves de que se eles não pautarem a anistia, terão a vida deles e de suas famílias destruídas pelos Estados Unidos. Os caras baixaram o nível, estão ameaçando até as famílias das autoridades brasileiras, tentando fazê-las de refém para que eles pautem a anistia aos bolsonaristas e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Isso é inacreditável. Até quando nós teremos que aguentar esses traidores da pátria? Agora, voltando à notícia boa, uma notícia que inclusive é uma resposta a esse cidadão que acabamos de ver. O presidente Lula está prestes a dar um checkmate em Donald Trump na questão da exportação, da taxação dele sobre o Brasil. O presidente Lula já tem um acordo praticamente fechado com o Japão na questão da exportação da carne bovina. E o melhor de tudo isso, pessoal, é que o Japão pode suprimir uma parte significativa das exportações de carne bovina que eram destinadas aos norte-americanos. O acordo que o governo está fechando tem um potencial de mais de 200 mil toneladas. Por ano. E sabe qual que era a perda estimada com essa taxação de Trump? Cerca de 250 mil a 300 mil toneladas por ano. Ou seja, esse acordo com o Japão praticamente irá suprimir a grande perca que o Brasil teria com essa taxação de Donald Trump, pois a compra ficaria inviável para os norte-americanos. E o Japão agora deve ficar então com 200 mil toneladas de carne que seriam destinadas aos Estados Unidos. Notícia maravilhosa, pessoal. Então merece seu like, curte o vídeo aí se você não curtiu e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda para nos ajudar. Outra notícia que trago para vocês aqui é para vocês verem como é que o mundo dá volta. A situação do senhor Zema agora é muito delicada, sabe por quê? Após elogiar o tarifaço de Donald Trump contra o Brasil, apoiar o tarifaço, agora Zema pede ajuda ao governo Lula para salvar as empresas do tarifaço. Romeu Zema basicamente pediu agora que o presidente Lula forneça ajuda às empresas de Minas Gerais, ou então delegue para o Congresso Nacional essa obrigação, essa função de ajudar as empresas mineiras que serão atingidas pelo tarifaço de Donald Trump. Que situação do bolsonarista, hein, pessoal? Que humilhação pública ele está passando nesse momento. O que vocês acham? Vai comentando aqui abaixo. E pessoal, após os bolsonaristas dizerem que conseguiram 41 assinaturas de senadores para pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, viralizou um vídeo do próprio ministro expondo a explícita chantagem para tentar coagir o Supremo Tribunal Federal a beneficiar os bolsonaristas. Olha só. Ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar. Ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia, ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte, sem
inexistência de qualquer indício de crime de responsabilidade, mas sim por discordarem da legítima atuação deste Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência jurisdicional concedida diretamente pela Constituição Federal, ameaça essa aos presidentes das casas que já foi repudiada por ambos os presidentes com as notas da presidência da Câmara e do Senado Federal. Essa fala gigante serve de resposta ao vídeo de Paulo Figueiredo que vimos no início da matéria que eu trago para vocês aqui. Para Paulo Figueiredo, a gente só lamenta informar que não vai sair o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e nem a anistia para o Bolsonaro. Podem chorar, espernear, dobrar a aposta, triplicar a aposta, que nada vai mudar para vocês. E para aproveitar que a gente está vendo aqui a atuação do ministro Alexandre de Moraes, vamos ver aqui a atuação de Flávio Dino. É sempre bom demais ver a sabedoria de Flávio Dino em quebrar as narrativas bolsonaristas, olha só. E se diz também, querido ministro Fux, mas não morreu ninguém. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Vimos isto agora, porque a arte é fonte do direito também, bem sabemos, nas telas, pela pena de um lado de Marcelo Rubens Paiva, de outro pela genialidade de Walter Salles, Fernanda Torres e outros tantos que orgulham a cultura brasileira. Fonte do direito, o que eles estão mostrando ali? Remarcando o caráter permanente e hediondo do desaparecimento de pessoas, de tortura, de assassinatos que derivam de quê? De um golpe de Estado. Então, aqueles que nos anos 20 e 30 do século XX normalizaram a chegada de Mussolini e Hitler ao poder, dizendo, este é um processo normal, portanto, golpe de Estado é coisa séria. É falsa a ideia de que um golpe de Estado, ou uma tentativa de golpe de Estado, porque não resultou em mortes naquele dia, é uma infração penal de menor potencial ofensivo ou suscetível de aplicação até de um princípio da insignificância, a excluir a tipicidade. Isto é uma desonra à memória nacional. Volto a repetir, pessoal, é sempre bom ver a sabedoria do ministro Flávio Dino em quebrar as narrativas bolsonaristas. O ministro é sempre combativo, sempre usa a Constituição e sempre acaba com a narrativa dos gados bolsonarentos. O que vocês acham, pessoal? Deixe sua opinião aqui abaixo, comente também sobre as notícias, o que vocês acharam das notícias e não saia do vídeo sem deixar o seu like, eu agradeço de coração quem puder fazer isso. Logo mais a gente volta com mais vídeos aqui. Um abraço a todos e até mais.